Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Retórica, escrita por Aristóteles, é uma das obras mais fundamentais da filosofia e comunicação ocidental. Publicada originalmente no século IV a.C., permanece relevante até os dias atuais como um guia essencial para entender a arte de persuadir, argumentar e comunicar ideias. Aristóteles, ao abordar o discurso e suas ferramentas, não apenas oferece um manual prático para os oradores de sua época, mas também fundamenta os princípios que norteiam o estudo moderno da comunicação e do discurso público. Sua metodologia analítica, ao invés de apresentar regras imutáveis, propõe uma investigação rigorosa dos elementos que tornam um discurso eficaz, considerando aspectos lógicos, éticos e emocionais. Este livro é dirigido não só àqueles interessados em filosofia e retórica, mas também a profissionais de áreas como direito, política, jornalismo, publicidade e educação, que dependem da comunicação eficaz em seu cotidiano. Aristóteles analisa como diferentes públicos respondem a diferentes argumentos, mostrando que a persuasão é uma arte baseada tanto na razão quanto na compreensão das emoções e do caráter do orador. Longe de ser um texto apenas teórico, Retórica apresenta exemplos práticos e discussões detalhadas sobre como selecionar, organizar e expressar ideias para influenciar e conquistar uma audiência, oferecendo reflexões profundas sobre o poder da palavra, da credibilidade e do raciocínio lógico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 3 pilares da persuasão. Ethos, pathos e logos. Aristóteles estabelece os 3 pilares fundamentais da persuasão. Ethos, pathos e logos, como as bases do discurso eficaz. Ethos refere-se ao caráter e credibilidade do orador. Para Aristóteles, a audiência precisa confiar em quem está falando para aceitar o seu argumento. Pathos refere-se à capacidade de provocar emoções no público, utilizando exemplos, histórias ou imagens que criem empatia ou provocam sentimentos que favoreçam a aceitação do argumento. Por fim, o logos é o pilar lógico, que envolve a argumentação racional e a apresentação de provas claras e coerentes. Aristóteles detalha como o equilíbrio entre esses 3 elementos é fundamental para o sucesso de qualquer orador, pois somente com um discurso que inspire confiança, envolva emocionalmente e convença logicamente, é possível alcançar a verdadeira persuasão. Ele explica a importância de adaptar a combinação desses elementos para cada situação e público específico, tornando o discurso mais efetivo. Em segundo lugar, estrutura do discurso e sua organização. A segunda grande contribuição da retórica de Aristóteles é a análise detalhada da estrutura do discurso. Para o filósofo, um discurso eficaz deve seguir uma ordem lógica e estratégica, composta por introdução, exposição, argumentação, refutação e conclusão. Aristóteles explica como cada etapa serve a um propósito específico. A introdução busca chamar a atenção e conquistar a boa vontade da audiência. A exposição apresenta o tema. A argumentação desenvolve os pontos principais. A refutação antecipa e desmonta possíveis objeções, e a conclusão reforça os argumentos centrais. Ele explora técnicas para organizar ideias e escolher a ordem das informações, de modo a maximizar o impacto do discurso. Com isso, Aristóteles diferencia o discurso persuasivo do mero amontoado de ideias, explicando como a clareza, a ordem e a ênfase nos pontos centrais facilitam a compreensão e lembrança pelo público. Em terceiro lugar, tipos e gêneros de discurso. Aristóteles divide os discursos em 3 gêneros distintos: deliberativo, judicial e epidíctico. O discurso deliberativo, comum na política, tem como objetivo persuadir sobre ações futuras, discutindo escolhas e consequências. O discurso judicial, típico de tribunais, busca argumentar sobre eventos passados, avaliando justiça ou injustiça de ações cometidas. Já o discurso epidíctico é ligado ao elogio ou censura, celebrando valores ou criticando comportamentos, sendo comum em cerimônias públicas e homenagens. Aristóteles explica como cada gênero exige estratégias diferentes, tanto na escolha dos argumentos quanto na forma de apresentação, destacando a necessidade de adaptar a mensagem ao contexto em que se insere. Ao identificar esses gêneros, a retórica torna-se um manual prático para os diversos campos em que a argumentação é fundamental. Em quarto lugar, o papel das emoções na persuasão. Aristóteles foi inovador ao reconhecer a importância das emoções na comunicação persuasiva. Ele analisa detalhadamente como sentimentos como medo, piedade, raiva e alegria influenciam as decisões do público. A retórica discute estratégias para despertar essas emoções e canalizá-las de maneira construtiva para o objetivo do discurso. Aristóteles alerta para o uso ético desses recursos, defendendo que emocionar o público deve servir à verdade e à justiça, e não à manipulação. Com exemplos práticos, ele mostra como o orador pode apelar ao pathos para reforçar argumentos e criar uma conexão mais profunda com a audiência, tornando o discurso memorável e impactante. O equilíbrio entre emoção e razão é, para Aristóteles, uma das marcas do orador eficaz. Por último, a arte do argumento e da refutação.
Outro aspecto central de retórica é a análise da argumentação e da refutação. Aristóteles ensina como construir argumentos sólidos baseados em provas e raciocínio coerente, utilizando exemplos, analogias e deduções. Ele também dedica atenção especial à arte da refutação, ou seja, à habilidade de prever e rebater objeções dos opositores de forma estratégica. O filósofo apresenta categorias de argumentos, desde os mais objetivos, baseados em fatos, até os mais subjetivos, baseados em valores e crenças, indicando táticas para validar o discurso e enfraquecer a posição adversária. O domínio dessas técnicas coloca o orador em vantagem não apenas em debates públicos, mas também em negociações, ambientes acadêmicos e situações cotidianas em que é preciso defender ou sustentar pontos de vista. Em conclusão, retórica é uma leitura fundamental para qualquer pessoa interessada em aprimorar suas habilidades de comunicação, argumentação e liderança. Indivíduos que atuam nas áreas de direito, política, educação, jornalismo, marketing, vendas ou qualquer contexto em que o discurso é ferramenta essencial encontrarão nesta obra lições valiosas. O livro se destaca por fornecer não apenas teoria, mas uma metodologia prática que pode ser aplicada no cotidiano. Ler Aristóteles transforma nossa compreensão sobre como construímos relacionamentos interpessoais, persuadimos em debates ou apresentamos ideias em público. A clareza e a profundidade analítica do autor tornam possível perceber nuances nos discursos, desconstruindo estratégias persuasivas usadas até hoje em diferentes mídias. Ao investir nesta leitura ao invés de outras, o leitor acessa o pensamento original e base da retórica ocidental, garantindo entendimento consistente e duradouro sobre o tema. Retórica não é apenas para estudiosos, trata-se de um manual atemporal para quem deseja influenciar positivamente, defender opiniões com ética e conquistar respeito pela coerência argumentativa. Possuir a obra é enriquecer o próprio potencial de expressão, tornando-se mais apto a dialogar, convencer e liderar em qualquer esfera da vida. Se você quiser apoiar Aristóteles, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!